jovem de Deus aí, inteligente. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu admiro muito as pessoas assim, inteligentes. E aí me encantei logo com você, viu, Amadeu? Que Deus o abençoe. Em nome de Jesus. Um abraço para ti. Glória a Deus. Pois bem, amados, abram suas Bíblias em Lucas capítulo 14. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Lucas, capítulo de número 14. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos ler essa escritura em nome de Jesus. Amém? Diz assim a palavra de Deus. E aconteceu no sábado que entrando ele em casa de um dos principais dos fariseus para comer pão, eles o estavam observando. E eis que ali estava diante dele um certo homem hidrópico. E Jesus, tomando a palavra, falou aos doutores da lei e aos fariseus, dizendo: é lícito curar no sábado? Eles, porém, calaram-se. E tomando-o, o curou e despediu. E disse-lhes: qual será de vós o que, caindo-lhe no poço, em dia de sábado, o jumento ou boi, o não tire logo? E nada lhe respondiam, e nada lhe podiam replicar sobre isso. E disse aos convidados uma parábola, reparando como escolhiam os primeiros assentos, dizendo-lhes: quando por alguém fores convidado às bodas, não te assentes no primeiro lugar, para que não aconteça que esteja convidado outro mais digno do que tu, e vindo o que te convidou a ti e a ele, te diga: dá o lugar a este, e então com vergonha tenhas de tomar o derradeiro lugar. Mas quando fores convidado, vai e assenta-te no derradeiro lugar, para que quando vier o que te convidou, te diga: amigo. Isso é forte, viu? Amigo, assenta-te mais para cima, então terás honra diante dos que estiverem contigo à mesa. Portanto, qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. E dizia também ao que eu tinha convidado: quando deres um jantar ou uma ceia, não chames os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem vizinhos ricos, para que não suceda que também eles te tornem a convidar e te seja isso recompensado. Mas quando fizeres convite, chama os pobres, aleijados, mancos e cegos, e serás bem-aventurado, porque eles não têm com que tu recompensar, mas recompensado serás na ressurreição dos justos. Louvado seja Deus. É muito forte essa parábola, não é? Que Jesus fala aqui. Não, nós começamos hoje a voltar as nossas atenções para Lucas capítulo 14. A exiguidade do tempo não nos permitirá de repente avançar na abordagem, mas vamos pontuar aqui os primeiros 6 versículos, mais uma outra
vez que acontece de Jesus, né, ser abordado, inquirido pelos fariseus sobre o dia de sábado. Um assunto que já poderia ter sido resolvido no coração dos cristãos, mas que, infelizmente, tem sido suscitado pelo grande crescimento da doutrina sabatista, que encara a guarda do sábado como uma regra de fé e prática condicional para a salvação. Encara a guarda do sábado como regra de fé e prática condicional para a salvação. Isso é perigoso porque gera um legalismo, do tipo assim, se não guardar o sábado, não está salvo. É o que reza, na verdade, a doutrina, o princípio da doutrina sabatista, né? A palavra sábado, que significa 7, e que tem conotação também com a palavra descanso, que Deus instituiu para os filhos de Israel como sendo uma lei moral e também cerimonial, porque havia o ano sabático. E os sabatistas não falam do ano sabático, que era o ano de restituição. E os sabatistas não falam da prática do ano sabático em sua prática de fé, onde deveriam, por exemplo, restituir às pessoas o que lhes fosse de direito. Então, o legalismo começa por aí também, porque a lei que o sabatismo quer preservar do Velho Testamento, que era não um princípio generalizadamente divino para os povos, né? Não é tratado em seus detalhes. Não é tratado em seus detalhes. Como, por exemplo, o dia sabático, o ano sabático, né? O princípio instituído por Deus para os filhos de Israel, da constituição do dia de sábado, fora porque, diz o texto sagrado, falando da criação, que o Senhor criou todas as coisas em 6 dias e no 7º descansou. Descansou. Aí a gente precisa fazer uma teologia dessa declaração, porque Deus não se cansa. Descanso fica para quem se cansa. Deus não descansa porque Deus não se cansa. Então, na verdade, é que Deus parou de criar. Deus criou tudo que tinha de criar em 6 dias. E no 7º dia parou de criar porque já havia feito tudo. Já havia feito tudo que era necessário para o habitat do homem, como também o próprio homem, e o colocara no Éden. Então Deus parou a criação, né? E o princípio de Deus estabelecer o dia de sábado para o povo de Israel como um dia de observação, de
devoção, de adoração. Não que só adorassem a Deus neste dia, não só se devocionasse a Deus neste dia, até porque você me ouviu falar em ministrações recentes que o caráter cristão, referindo-se a nós gentios, mas também o caráter divino nos judeus, como em nós, é passo a passo, é diário, é constante, é cotidiano, é todos os dias, é todo instante, é circunstancial, é efetivo. Então Deus instituiu para encurtar devido ao nosso tempo. Mas se você procurar aí no canal do Acorda Bênção no YouTube, tem ministração sobre o dia de sábado, inclusive com mais esclarecimento bíblico e teológico que temos feito. O dia de sábado foi instituído por Deus para os filhos de Israel, para que eles expressassem confiança em Deus, no suprimento divino, do cuidado divino. E que serve para nós nesse sentido. O Salmo 127 declara exatamente a motivação da instituição do sábado, que era para que os homens confiassem na provisão de Deus, no cuidado de Deus sobre suas vidas. Isso não fazendo apologia à preguiça, não fazendo apologia à acomodação, não fazendo apologia à mendicância, mas o Salmo 127, o Senhor chama a atenção para que nós confiemos nele em todos os sentidos e aspectos, quando diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam, e se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. A outra expressão de Davi, que ele diz ter sido moço e ser velho, e nunca ter visto o justo passar fome, nem a sua descendência mendigar o pão. Então o Senhor determinou o sábado como lei para os filhos de Israel em função disso. E o povo de Israel era aquele tipo de pessoa que só vai com regras e normas rígidas e que mesmo assim não obedeciam em um todo. Como tem pessoas, o irmão estava falando da igreja e do amor, né? Como eu vi um colega, a placa lá no prédio onde ele está congregando, amor e graça. Há pessoas que não querem saber da graça, querem saber do militarismo, da ditadura. Tem pessoas que gostam de igreja que pune. O problema é que não obedecem, mas querem ser punidas por não obedecerem. As pessoas preferem ser punidas por não obedecerem normas que elas sabem não conseguirão obedecer. Já perceberam isso? Quando o pastor é misericordioso,
prega a graça, a longanimidade, a benignidade, a tolerância divina, a misericórdia divina. As pessoas não gostam disso, não. As pessoas não gostam disso. As pessoas gostam de cabresto. As pessoas gostam de rigidez, como se isso as consertasse, que não as conserta. Não as conserta, não as resolve. Porém, a maioria de pessoas que se nomeiam cristãs gostam desse estereótipo, gostam dessa regulamentação externa. Não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro. Assim era o povo de Israel. Assim era o povo de Israel. E aí os fariseus, depois do cativeiro babilônico, porque foi um problema que passou a ser uma realidade infeliz da vida do povo de Israel, que abandonou em considerável parte a idolatria, mas encaminhou para as heresias. E a heresia é um problema tão grave quanto a idolatria, viu, irmão? A heresia é um problema tão grave quanto a idolatria. Israel saiu de um buraco, que era a idolatria, e caiu num precipício, que é a heresia. Com o surgimento de grupos políticos e partidários, como os fariseus, como os saduceus, como os herodianos. E o que mais desses grupos teve embate com Jesus foram exatamente os fariseus. Teve os saduceus de tabela, mas os fariseus é que a gente percebe uma constância de embate deles com Jesus e de Jesus com eles. Se bem que os saduceus eram os copistas da lei, mas os fariseus se achavam os intérpretes mais ortodoxos, né? E aí eles deturpam o princípio da guarda do sábado. Inclusive, na ministração anterior que fiz, a deturpação deles fora tão grande que a vida humana passou a ter um valor insignificante. Passou a ter um valor insignificante. Valia-lhes mais o boi ou o jumento do que a vida de uma pessoa. Lembra que a gente viu no capítulo 13, quando Jesus curou a mulher que há 18 anos estava possuída por um demônio que a encurvava? E quando Jesus libertou aquela mulher, eles criticaram a Jesus. O príncipe da sinagoga, capítulo 13, versículo 14 de Lucas, indagou a Jesus porque Jesus fez aquilo no dia de sábado. E agora, certamente se dirigem a Jesus com um olhar estupefato, porque Jesus curou um homem aleijado das mãos. E olham para Jesus com aquele olhar crítico, que não precisa dizer muita coisa. Louvado seja Deus. E aí Jesus diz: qual será de vós que caindo no poço num dia de sábado o jumento ou boi não o tire logo? Eles não disseram nada, porque se um boi caísse ou um jumento deles caísse no buraco, logo eles iriam tirar.
E eles sabiam que iam fazer isso. Por isso que ficaram caladinhos. Então, com isso, Jesus mostra que o princípio da guarda do sábado, louvado seja Deus, fora mal interpretado por eles. Mas eu preciso terminar essa abordagem pedindo para que você mesmo leia Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14, que diz, versículo de número 1 e 2. Ora, quanto aos que estão enfermos, na fé recebei-o, não em contendas sobre dúvidas. Por isso que eu estou explicando. Porque um crê que de tudo pode se comer e outro que é fraco come legumes. Por que eu estou lendo o versículo 2? Porque o próprio apóstolo Paulo associa este assunto ao fazer diferença entre dia e dia. Versículo 5. Quando o outro julga igual todos os dias, o importante é que cada um esteja inteiramente seguro em seu próprio ânimo. Aquele que faz caso do dia para o Senhor faz, e o que come para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E o que não come para o Senhor não come e dá graças a Deus. Então quem quiser guardar o sábado, amém. Não está nada errado. Agora, se está fazendo isso em função de se salvar, está cometendo um equívoco de interpretação muito grande. Está cometendo um equívoco de interpretação bíblica muito grande. Porque aí será obrigado a guardar toda a lei, se considerar que a guarda do sábado é fundamental para a salvação. É a condição para se salvar. Aí vai ter que observar todos os outros mandamentos e cuidar de não falhar em nenhum deles, porque se falhar, um abraço. Então eu sugiro que você entre no canal do YouTube do Acorda Bênção e procure aí essa ministração, que a gente traz mais esclarecimentos sobre este assunto. Que vamos voltar a falar dele, claro, com mais tempo. E numa oportunidade de outra, que a linha estiver liberada, você quiser fazer alguma pergunta sobre o assunto, espero poder lhe responder, meu irmão, minha irmã. Amém? E vamos voltar a falar ainda desses primeiros 12 versículos. Aliás, eu estou em Romanos. Vamos voltar a falar desse capítulo 14 de Lucas, né? Desses outros versículos, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, desses outros 8 versículos, porque não terminou ainda não. Amém? Não terminou a abordagem não. O problema é que está terminando o meu tempo. Já é 1h46. E a gente ainda tem a oração da fé. Então vamos preparar o coração para orarmos. Em nome de Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Você acabou de ouvir o programa Acorda Bênção, com o pastor Amaro Correia.